Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e sobre a vida de todos vocês que estão nos acompanhando em casa também. Glória a Deus, que manhã maravilhosa, queridos, que tempo de louvor e de exaltação ao Senhor maravilhoso, amém? Glória a Deus, nós estamos aqui disponíveis para seguirmos aquilo que Deus tem para as nossas vidas, e eu creio que nós seremos grandemente ministrados pelo Senhor, pela sua palavra, amém, queridos? Glória a Deus. Eu quero falar com vocês nessa manhã, se assim o Senhor me permitir, em outras ministrações, eu estarei ministrando mais sobre um tema da teologia chamado Cristologia. Cristologia é o estudo da pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo, o nosso Redentor. Cristo é um ungido, Messias, e logia quer dizer estudo. Então, Cristologia é o estudo do Messias, o estudo do Senhor Jesus Cristo. Então, esse é um tema maravilhoso, que nós temos muito conteúdo, e hoje eu quero falar sobre a supremacia de Cristo. Amém, queridos? Diga comigo, a supremacia de Cristo. Glória a Deus. Então, eu vou falar sobre isso e, se o Senhor permitir, em outras ocasiões, eu também vou estar ministrando dentro desse tema da Cristologia e vou estar falando aí sobre outros aspectos, sobre o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, seu ministério, sua morte, ressurreição, sepultamento, ascensão e algumas fases do ministério do Senhor Jesus Cristo, ou como é chamado na teologia de os estados de Cristo. O seu estado de humilhação e o seu estado de exaltação. Abra sua Bíblia, por favor, lá em Hebreus, na Epístola aos Hebreus, no capítulo 1, eu vou comentar, queridos, com vocês, do verso 1 ao verso 4. Hebreus, capítulo 1, do verso 1 ao verso 4, vai ser o texto que eu vou utilizar como base para comentar acerca desse tema. Eu vou fazer a leitura do texto, queridos, e depois eu quero pontuar algumas verdades aqui com vocês, amém? Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao verso 4, diz a palavra do Senhor. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Verso 3 de Hebreus capítulo 1. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. E tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Amém, queridos? Essa é a porção das Escrituras que nós iremos expor e iremos meditar nessa manhã. Bom, em primeiro lugar, queridos, eu quero apresentar para vocês aqui algumas razões, do porquê nós precisamos estudar sobre esse tema. Por que eu preciso estudar sobre Jesus? Por que eu preciso conhecer mais acerca da pessoa do Senhor Jesus Cristo? Será que é importante conhecer Jesus, sim ou não? Será que conhecer Jesus é só para quem não é salvo em Cristo Jesus e precisa conhecê-lo? Queridos, eu creio que conhecer Jesus é tanto para aquele que não o conhece, no sentido de não ter se convertido ao Senhor, mas conhecer Jesus é algo que deve ser para toda a vida. Nós devemos sempre prosseguir em conhecer ao Senhor, pois o conhecimento de Cristo Jesus, ele não tem fim. Então nós precisamos continuar conhecendo o Senhor. Inclusive, quando Ele voltar para nos buscar, nós continuaremos conhecendo Ele, pois a Bíblia diz que em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando o perfeito vir, o que é em parte será aniquilado. Então nós conheceremos Ele mais ainda. Então nós precisamos conhecer mais sobre o nosso glorioso Redentor. Amém, queridos? Um outro ponto que eu quero falar para vocês sobre essa importância de nós conhecermos o Senhor Jesus Cristo é que quanto mais eu conheço quem Jesus é,
mais eu descubro quem eu sou nele. Eu vou repetir. Quanto mais eu conheço quem é Jesus, mais eu descubro, mais eu me encontro nele. O problema é que muitas pessoas querem se conhecer estudando ela mesma, estudando a própria pessoa. E aí nós escutamos aquelas mensagens que eu chamo de cristianismo coach, em que as pessoas falam assim, todo o potencial, toda a capacidade para ser alguma coisa, tudo isso está dentro de você. E aí você olha diante do espelho e fala, é verdade, eu sou o cara, esse cara sou eu. Mas na verdade, queridos, nós não temos nada em nós mesmos, se não for por meio do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então nós precisamos conhecer, queridos, o Senhor Jesus Cristo, porque é nele que nós temos alguma coisa. Ele mesmo disse, sem mim, nada podeis fazer. Então, se você não conhecer quem é Jesus, você não vai se conhecer, você não vai se encontrar. Agora, se nós conhecermos quem é Jesus, nós iremos descobrir quem nós somos dele. Amém? Glória a Deus. Então, eu quero só mostrar para vocês aqui. Número 1, nós devemos conhecer o Senhor Jesus Cristo, porque lá em João 6, verso 47, diz assim, em verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu devo conhecer Jesus Cristo, queridos, porque é nele que eu tenho a vida eterna. Olha, imagine, se você tem a vida eterna em Jesus Cristo, então é importante conhecer acerca do nosso glorioso Redentor. É importante conhecer quem é esse Redentor, quem é esse poderoso Salvador que nos resgatou dos nossos pecados. Então nós precisamos conhecer porque nele temos a vida eterna. Segunda razão, nós devemos conhecer o Senhor Jesus Cristo porque se nós não conhecermos o Filho, nós não conhecemos o Pai. Se você não conhecer quem é Jesus, você não conhece quem é o Pai dele. Olha o que ele disse em João 14, verso 7. Se vós me tivesses conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Isso quer dizer que eu só conheço o Pai se eu conhecer o Filho. Amém, queridos? Então nós precisamos conhecer o Senhor Jesus Cristo, porque é a partir de Cristo que nós também conhecemos quem é o Pai. E a terceira e última razão eu quero abrir com vocês, nós devemos conhecer Jesus, nós devemos estudar sobre o tema, porque o conhecimento de Cristo Jesus é sublime. Abra lá em Filipenses 3, logo mais a gente retorna aí para Hebreus, Filipenses capítulo 3, versículo, eu quero ler aqui a partir do verso 8. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Queridos, o apóstolo Paulo aqui em Filipenses, ele está falando algumas coisas, ele está apresentando, o capítulo todo, Filipenses 3, o capítulo todo ele vem falando sobre o cuidado que nós devemos ter com os falsos ensinos. E Paulo vai dizer assim, cuidado com a falsa circuncisão, com os inimigos da cruz, com os cães. Então Paulo vai citar alguns títulos que referem-se aos falsos mestres, aos falsos pastores, aos falsos pregadores. E aí Paulo diz que ele poderia utilizar de todos os seus benefícios de conhecedor da lei, mas ele não fez isso. Ele abre mão disso por causa de um conhecimento superior. E note isso, Filipenses 3, verso 8. Só antes de lermos, deixa eu só comentar algo para vocês. Aqui em Filipenses é aquele texto que diz assim, que nós não cansamos, verso 1, quanto mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor, a mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Quantos de nós aqui, nós não já ouvimos falar que nós devemos ouvir as mesmas coisas porque é segurança para nós? Quantos de nós já ouvimos falar sobre isso? A pergunta que deve se fazer é segurança contra o quê? Segurança contra quem? E se você ler o texto, é segurança contra os falsos mestres, contra o falso ensino. Tudo bem? Então é por isso que nós precisamos ouvir as mesmas coisas, porque nos traz segurança contra os falsos mestres, contra os falsos ensinos. Então o verso 8, Paulo vai dizer o seguinte: sim, deveras, considero tudo como perda,
por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Oh, aleluia. Ele diz, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Verso 9. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo Jesus, justiça que procede de Deus, baseada na fé. Então veja o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo que todo o conhecimento que ele tinha, ele considerava como perda, como refúgio. Ele vai dizer, dependendo da versão, ele vai falar como esterco. Ele vai dizer assim, eu considero tudo como perda, tudo como algo que eu não considero mais, para mim não tem valor mais. Eu deixo tudo isso para trás por causa de um novo conhecimento. E que conhecimento novo é esse? Ele fala a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Aleluia. Então note que conhecer Jesus Cristo é algo sublime, é algo superior, é algo fantástico, queridos, maravilhoso. Então nós precisamos sim conhecer mais quem é o nosso poderoso Salvador, o nosso Redentor, o Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Então essas são algumas, existem diversas razões, essas são algumas razões, né, do porquê nós precisamos conhecer sobre o nosso Redentor, o Senhor Jesus Cristo. Volta comigo lá para Hebreus, capítulo 1. O verso 1, nós iremos, verso 1 ao verso 4, nós iremos comentar essa porção das Escrituras que já foi lida. Bom, em primeiro lugar, queridos, eu não vou ter como comentar tudo para vocês nesse momento, porque nós temos 8 pontos a serem tratados aí nesses 4 versículos. E eu não vou ter como fazer tudo isso. Eu vou tentar expor apenas 5 pontos. Tudo bem? Vou tentar fazer isso. Pode ser que eu consiga, pode ser que não, por causa do nosso tempo. Mas eu quero chamar sua atenção aí para alguns desses pontos, e eu vou estar listando aqui para vocês nesses versos. Observe novamente verso 1 e 2 de Hebreus capítulo 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. O verso 2 diz, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Bom, o primeiro ponto que eu quero falar aqui com vocês, desse texto, é o seguinte: Jesus é a última palavra de Deus para nós. Você entendeu isso? Jesus é a última palavra de Deus para nós. Observe o texto. Havendo Deus outrora falado muito, e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas. Então Deus é um Deus que falou muito, e de muitas maneiras, aos pais. Quem são os pais? Vamos começar de Adão? Deus falou com Adão, sim ou não? Deus falou com os descendentes de Adão, Deus falou com Noé, Deus falou com Abraão, Deus falou, queridos, com Davi, Deus falou com Moisés, Deus falou com diversos homens no Antigo Testamento. E Ele falou de várias formas. Ele falou pessoalmente, Ele falou pelos profetas, Ele falou por meio de sinais extraordinários, Ele falou por meio de sinais da natureza, Ele falou por meio, queridos, da lei moral. Dentro do homem, o homem tem uma lei. Crente e descrente, ele tem uma lei que Paulo chama de a lei moral. Ele fala que o homem em si mesmo tem uma lei e ele é indesculpável diante de Deus, pois testemunhando a criação não dá glória a Deus. Então Deus falou muito, diga comigo, Deus falou muito. Mas Deus também falou, queridos, de muitas formas aos pais pelos profetas. Mas eu quero dizer para você que ninguém falou como Jesus falou. Portanto, Jesus é a última palavra de Deus para nós. A última palavra de Deus para você não é o que o seu patrão disse, não é o que sua esposa disse, não é o que o seu marido disse, não é o que o mundo está falando. A última palavra de Deus para nós chama-se o que Jesus fala, o que Jesus pensa, o que Jesus diz. E dentro disso eu quero comentar ainda, queridos, que Ele é a última palavra de Deus para nós, não apenas por Ele ter falado em nome de Deus.
Não apenas por ele ter falado em nome de Deus, mas porque ele é o próprio Deus falando. Amém? Ele é a palavra mais clara de Deus. Ele é a palavra mais perceptível, notável de Deus. É o Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Ele é o verbo da vida, que João disse assim, nós apalpamos. Nós vimos e nós ouvimos acerca do verbo da vida. Jesus é o verbo da vida. Amém, queridos? O verbo da vida não é a igreja. Não é esse templo, não é essa denominação que eu estou falando. Eu estou falando do verbo vivo, o Senhor Jesus Cristo. O verbo da vida. Então diga comigo, Jesus é a última palavra de Deus para nós. Eu quero pontuar aí uma segunda verdade. Observe comigo ainda o verso 2, que ele diz o seguinte, ó. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Essa expressão últimos dias não refere-se a últimos dias escatológico. Esses últimos dias aqui é recentemente. A expressão últimos dias na Bíblia, a depender do contexto, leva para coisas diferentes. Então ele está dizendo, recentemente, antigamente ele falou assim, agora, recentemente ele nos falou pelo Filho. Então o autor inspirado aqui estava dizendo isso, que nesses últimos dias, ou seja, recente, segundo o contexto dele, Deus havia falado por meio do Filho. O segundo ponto que eu quero chamar a sua atenção aqui no verso 2 é que diz assim, ó, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Eu não vou pontuar, como eu disse, os oito pontos aqui não, eu vou tentar falar 5 apenas. Então o segundo ponto que eu quero falar aqui com vocês é, Jesus é Criador. Olha o que diz o texto, o qual é herdeiro de todas as coisas, pelo qual fez o universo. Então o universo foi feito por meio de Cristo. O universo foi feito através de Cristo. O universo foi feito pelo o nosso glorioso Redentor. Isso quer dizer que Jesus é Criador. Isso quer dizer que Jesus é anterior à criação. Isso quer dizer que Jesus não tem início, tampouco ele tem fim. Amém, queridos? O Evangelho de João, no capítulo 1, vai dizer que no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Todas as coisas. O que foi feito? Eu, você, eles, nós, a criação, o tempo, o passado, o presente, o futuro, o ontem, o hoje, o agora. Tudo foi feito por meio dele e para ele. Ele é Senhor de todas as coisas. Amém, queridos? Nós servimos a um glorioso Redentor. Então, Jesus, ele é Criador. É o segundo ponto que eu quero falar com vocês. É isso, Jesus é Criador. Ele estava lá na criação. Ele é o Verbo Criador. Ele é a palavra que traz vida. Ele é a palavra da vida. Amém, queridos? Isso é importante a gente entender, queridos, porque se nós adoramos Jesus, ele só pode ser Deus. Se nós adoramos alguém que não é Deus, nós cometemos idolatria. Por essa razão que eu sou ferrenhamente contra a negação da divindade do nosso Senhor Jesus Cristo em qualquer momento da história. Jesus não era Deus e deixou de ser Deus ao se fazer homem. Ele é sempre Deus. E ele vai ser homem para sempre, porque uma vez que o Verbo se encarnou, ele vai ser homem também para sempre. Então ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, amém? A Bíblia fala que nós temos um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então ele é homem ainda hoje, lá nos céus. Mas ele também é Deus porque ele é intercessor. Ele intercede por nós. Aleluia. O terceiro ponto que eu quero comentar aqui com você, observa comigo o verso 3. Parte A do verso 3. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Só até aí. O terceiro ponto é o seguinte: Jesus é a revelação máxima de Deus para nós. Olha, o primeiro é, Jesus é a última palavra de Deus para nós. O segundo é, Jesus é o Criador. E o terceiro é, Jesus é a revelação máxima de Deus para nós. O texto está dizendo que ele é a expressão exata de Deus.
Ele é a expressão exata do ser de Deus. Isso quer dizer que Jesus, ele é aquele quem revela quem Deus é mais nitidamente. No Antigo Testamento, ninguém conhecia Deus na sua plenitude. Ninguém conheceu e ninguém revelou Deus no Antigo Testamento e nem no Novo Testamento, senão o Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus, ele é a revelação mais clara de Deus. Ele é a expressão exata de quem Deus é, por duas razões. Primeiro, porque ele é o revelador, e segundo, porque ele é o revelado. Alguém entendeu? Ele não é aquele apenas que diz quem alguém é. Ele é esse alguém que ele está dizendo. Filipe disse assim: mostra-nos o Pai. Eu quero ver o grandão. Eu quero ver aí quem é que manda em tudo. Na verdade não existe isso, né? A plena igualdade entre o Pai, Filho e Espírito. Não existe esse negócio de um é maior e outro é menor. Não, a plena igualdade na sua divindade. Então Filipe diz assim: mostra-nos o Pai. Aí Filipe diz assim: há quanto tempo eu estou contigo? E você fala: mostra-nos o Pai. Filipe, presta atenção, quem vê a mim, vê ao Pai. Crede apenas pelas mesmas obras, porque as obras que eu faço e as palavras que eu digo, não vou-las digo de mim mesmo, mas eu faço aquilo que o Pai me designou para fazer. Isso quer dizer que Jesus, ele é a revelação máxima de quem Deus é. Ele não é o Pai. Ele não é o Pai, mas ele é Deus igual ao Pai. Amém, queridos? Aleluia! Jesus é a revelação máxima de quem Deus é, porque ele não é apenas o revelador, ele é o revelado. Ele é aquele que se revela. Tem uma frase de um homem de Deus que já está com o Senhor chamado T.L. Osborne, que ele dizia o seguinte: Jesus pôs uma face em Deus. Ele diz que a face humana de Cristo deu visibilidade a Deus. Então ele disse: Jesus pôs uma face em Deus. E a palavra do Senhor fala que Jesus é Deus conosco. E os discípulos falaram que nós vimos, nós contemplamos o verbo da vida. Então Deus foi visto. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Então, quem vê Jesus, vê Deus. Já disse, não apenas porque ele revela, mas porque ele é o revelado. Por isso que ele é a revelação máxima. Eu explico isso. Eu posso revelar coisas acerca de alguém e eu não ser aquela pessoa. E eu não ter a mesma essência daquela pessoa. Eu posso muito bem revelar coisas aqui acerca de alguém, ou até do próprio Deus, com base no conhecimento das Escrituras, que talvez você não saiba. Que talvez muitos de nós aqui não tenhamos conhecimento. Eu posso simplesmente revelar: olha, sabia que a Bíblia fala isso e aquilo outro? Tudo bem, eu estou revelando. Mas eu estou falando sobre um outro, sobre outra pessoa. Eu não estou falando de mim mesmo. Mas Cristo, ele é aquele que revela, mas ele também é o revelado. Ou seja, ele é Deus conosco. Ele é aquele que expressa, que transmite, que interpreta Deus mais nitidamente, mais claramente. Aleluia. Portanto, Jesus é a revelação máxima de Deus. Alguém dá um glória a Deus? É importante a gente compreender, a gente fala isso às vezes e as pessoas ficam um pouco sem entender. Nós cremos em um único Deus, mas esse Deus, ele é Pai, Filho e Espírito. Isso quer dizer que nós temos unidade na divindade. Quem é Deus? O Pai. Quem é Deus? O Filho. Quem é Deus? O Espírito Santo. Porém, o Pai não é o Filho. E o Filho não é o Pai, nem o Espírito é o Pai e o Filho. Isso quer dizer o quê? Que existe diversidade quanto à pessoa e unidade quanto à essência. O que é essência? Natureza. Ou seja, uma só essência, Pai, Filho e Espírito, mas distinção entre pessoas. Essa é a doutrina da Trindade que nós cremos, que a Igreja Católica crê, inclusive a Igreja Católica crê igual a gente quanto a isso. E eles não têm problema de compreender a Trindade, graças a Deus por isso. A Igreja Católica, nesses pontos aí, eles estão de parabéns por causa dessas verdades. Então, queridos, nós cremos justamente isso.
e não há problema quanto a essas coisas. Só fazendo aqui uma pequena defesa da divindade de Cristo, é que se eu não aceito a divindade de Cristo, e eu tenho um problema, porque se Jesus ele não é Deus, ele não pode salvar, porque só Deus salva. Jonas diz, a salvação pertence a Deus, e a Bíblia fala que Jesus é Salvador, logo só tem uma conclusão, ele só pode ser Deus. Amém? Mas se ele fosse Deus, apenas Deus, ele não poderia nos salvar, por quê? Porque para ser salvador tem que ser igual aos que serão salvos. Eu explico isso melhor. Jesus ele é o substituto perfeito. Por quê? Porque para ser o substituto perfeito, ele tem que ser igual aos substituídos. Quem pecou lá no Éden? Foi um anjo ou um homem? Um homem. Logo o Redentor tem que ser o quê? Homem para resgatar homens. Mas se o Redentor fosse apenas homem, ele morria só por um homem, e essa morte não tinha poder salvífico. Exemplo, eu estou aqui e eu vou morrer no lugar do pastor Lucas. Um exemplo, ele estava condenado à morte física, mas eu venho no lugar dele e eu morro. Essa minha morte física simplesmente impediu ele de morrer agora, mas não salvou ele, mas não salvou a alma dele, mas não salvou o espírito dele, mas não deu nova vida para ele, mas não recriou ele. E depois ele vai morrer fisicamente. Nesse exemplo que eu dei. Agora, se o Redentor for divino e humano, a morte dele ele substitui, mas ele redime, ele perdoa, ele justifica, ele salva. Por isso que o nosso poderoso Redentor tem que ser Deus e homem. Por isso que não caia naquela heresia que diz que ao se fazer homem ele deixou de ser Deus, que isso não é possível porque Deus é imutável. Amém, queridos? Quando a Bíblia fala que, mesmo sendo Deus, ele se esvaziou, não é se esvaziar da divindade. O texto vai explicar como ele se esvaziou, assumindo a forma de servo. Então, o esvaziamento dá ideia de humilhação e não de anulação de quem ele é. Amém? Glória a Deus por isso. Vamos caminhar, né? Quarto ponto que eu quero comentar com vocês, aí no verso 3, observa aí o verso 3, parte B. 3, parte B. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Bom, o próximo ponto que eu quero comentar aqui com vocês é que Jesus é o sustentador de todas as coisas. Olha o que diz o texto. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Isso quer dizer que se nós não crermos, se nós não acreditarmos que Jesus é Deus, o universo cai. Você cai. Eu caio. Tudo que há, cai. Os ímpios caem. Tudo. Por quê? Porque ele é sustentador. Olha a gloriosidade, queridos, olha a majestade do nosso Redentor. Não tem os ímpios, as pessoas que estão lá fora, que estão praguejando muitas vezes contra o nosso Deus, que estão falando mal acerca do nosso Deus, que estão criticando a nossa fé. Essas pessoas, elas estão sustentadas por causa dele. Elas só estão ali por causa dele. E se não fosse ele, elas já tinham desaparecido, já tinham morrido. Isso quer dizer que Jesus ele é o sustentador de todas as coisas. Meu Deus do céu. Isso é maravilhoso, gente. Nós não servimos, queridos, a um Redentor fraco, não. Nós servimos, queridos, a um Redentor poderoso, ao poderoso Redentor, ao Redentor onipotente. Ele é todo poderoso e a gente precisa conhecer essas coisas. Nós não servimos a um Deus fraco, frágil. Não, nós servimos, queridos, a um poderoso Redentor. Nós servimos àquele que, quando esteve nos dias da sua fraqueza, mesmo nos dias de fraqueza, lá na cruz, ele disse: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Ou seja, mesmo sendo crucificado, ele salva. Aleluia. Ele é
poderoso Salvador. Queridos, uma vez tentaram precipitar Jesus, lançando de um precipício, como diz as Escrituras, tentaram lançar o Senhor de um precipício. Diz a Bíblia que Jesus, ocultando-se, passou entre eles. Ou seja, não conseguiram matar o Senhor Jesus Cristo, e ele explica a razão. Ele diz por que não mataram ele. Ele diz assim, não me mataram, sabe por quê? Porque minha vida ninguém a tira de mim. Isso quer dizer que Jesus não foi assassinado. Isso quer dizer que Jesus se entregou para ser morto. Quem é este que tem autoridade sobre a sua própria vida? Este é o nosso glorioso Redentor. Ele disse em João 10, a partir do verso 17, minha vida ninguém a tira de mim, eu a dou e a trago de volta. Eu tenho o poder para dar minha vida e para reavê-la. Este mandamento eu recebi do meu Pai. Isso quer dizer que Jesus ele só morreu quando ele quis, quando ele autorizou. Lembra que ele fala para os discípulos, olha, a minha hora é chegada, eu vou para Jerusalém e vou ser preso. Mas fiquem tranquilos, eu vou ressuscitar o terceiro dia. Ele não só morreu quando ele autorizou, mas ele também participou da sua própria ressurreição. Presta atenção, minha vida ninguém a tira de mim. Eu a dou e a trago de volta. 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 O Espírito Santo ressuscitou Jesus Cristo, o Pai ressuscitou Jesus Cristo e o próprio Filho se ressuscitou, com base no que a Bíblia vai nos dizer. Amém? Diga, Deus é bom. Então, queridos, a quarta verdade é essa. Jesus, ele é o sustentador de todas as coisas, com base no próprio texto. Eu quero comentar aqui ainda uma quinta razão com vocês. 3, parte C. Olha o verso 3, parte C. Olha o que é dito. Vou ler novamente. Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Agora, parte C. Depois de ter feito a purificação dos pecados. Só até aí, você para. Depois de ter feito a purificação dos pecados. Essa próxima verdade que eu quero falar com vocês é a seguinte. Jesus é o purificador dos pecados. Ele é aquele que morreu em nosso lugar e morreu por nós. Eu explico. Jesus ele não morreu apenas em benefício de. Ele morreu no lugar de. Qual a diferença? Ele não morreu apenas para ser o nosso, para nos favorecer com alguma coisa. Mas ele morreu a nossa morte. Ele morreu no nosso lugar, como substituto perfeito. Olha o que diz a Bíblia. A Bíblia diz assim: o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Esse texto fala das duas coisas, no lugar e por. O justo pelos injustos. No lugar de. Para conduzir-vos a Deus. Amém? Ele morreu no nosso lugar e ele morreu também para nos favorecer. Alguém dá um glória a Deus? O texto diz que ele é o purificador dos pecados. Meus queridos, não existe ninguém que purifica pecados mais do que Jesus. Porque o sangue dele, queridos, é o alvejante que faz com que toda sujeira, todo pecado seja removido e então o homem fique limpo, purificado. Diz a Bíblia, queridos, que por causa do sangue de Cristo, ele nos deu perdão de pecados. Por causa do sangue de Cristo, nós temos acesso à presença de Deus. Por causa do sangue dele, queridos, nós somos perdoados. Nós não estamos mais nos nossos pecados. Sabe o que é que diz a Bíblia? João Batista testemunha o Redentor chegando e João Batista diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira, que remove o pecado do mundo. Então, se você está no Cordeiro de Deus, se você está em Jesus Cristo, você foi purificado. A Bíblia fala que nós não somos mais escravos do pecado. Ela fala que outrora escravos do pecado, mas agora transformados em servos da justiça. Aleluia, glória a Deus. Hoje nós somos justificados. Diga comigo, justificados. O que é justificação? É um termo, queridos, florense, que quer dizer o quê? Foi atribuído justiça a nós.
Não pelos nossos próprios méritos, não pela nossa própria obra, mas porque pela obra dele, pelo mérito dele, ele atribuiu justiça a nós. Ele imputou justiça a nós. Os nossos pecados foram imputados nele e a justiça dele foi imputada em nós. Isso quer dizer que quando Deus olha para nós, nós não somos mais devedores. Porque quando ele olha para nós, ele vê o Filho. Ele vê o sacrifício do nosso Redentor. Ele vê o sangue vertido naquela cruz. E nós não teremos tempo de falar sobre isso hoje, mas o nosso Redentor sofreu muito para produzir essa eterna redenção. Vocês precisam ver sobre os sofrimentos do Redentor. Basicamente, ele sofreu 3 abandonos. Número 1, ele foi abandonado pelos seus familiares. Diz as Escrituras que nem os seus acreditavam nele. E ainda diziam que ele estava fora de si e tentavam o prender. Os seus, parênteses, diz as Escrituras. 2, ele foi abandonado pelos seus discípulos. Ele mesmo disse, vai chegar um momento que todos vocês vão me deixar e o pastor vai ser ferido. Para se cumprir as Escrituras, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. 3, Jesus foi abandonado pelo seu pai. Quando lá na cruz, ele disse, Deus meu, por que me desamparastes? Por que me abandonastes? Então, para produzir essa eterna salvação, o nosso Redentor experimentou sofrimentos de pessoas próximas, de seus familiares, sofrimentos de seus amigos e discípulos, e sofrimentos ocasionados pelo seu próprio pai. Diz a Bíblia que o Senhor se agradou moendo o Filho. Jesus foi moído pelo rolo compressor do Pai. O Pai passou por cima dele. O Pai feriu o Filho. Não se espante com isso, porque é o que Isaías 53 diz. Agradou o Senhor moê-lo, fazendo-o enfermar, fazendo-o enfermar, fazendo-o enfermar. Deus fez Cristo enfermar. Deus moeu Cristo, fazendo-o enfermar. Aí o texto diz, quando der ele a sua alma em resgate de muitos. Então, o rolo compressor da ira de Deus foi derramado sobre o Filho, para que você não experimentasse essa ira. Por isso que diz as Escrituras, queridos, que ele é o nosso poderoso sumo sacerdote. Ele morreu no lugar de, e ele morreu por. Amém, queridos, em nosso benefício. O Messias foi um homem solitário, um homem ignorado. Ele foi ignorado pelos seus. Ele foi ignorado pelas pessoas que o cercavam. Na sua angústia, nem orar juntamente com ele os seus discípulos tiveram força para fazer. Ele disse, nenhuma hora vocês conseguem orar juntamente comigo. A minha alma está angustiada até a morte. Pai, se possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. E lá no Getsemane, o Redentor foi pressionado. E ele ficou sozinho. Ele foi abandonado para que você não fosse abandonado. Ele foi ignorado para que você não fosse ignorado. Ele foi oprimido para que você não fosse oprimido. Ele foi angustiado para que você não fosse angustiado. Ele foi desamparado, queridos, para que você não fosse desamparado. E ele experimentou os horrores das angústias lá na cruz, de tal forma que lá na cruz zombaram dos 3 ofícios do Senhor Jesus Cristo. Zombaram do seu ofício real. Jesus, Rei dos Judeus. Zombaram do seu ofício sacerdotal. Se és mesmo Cristo, desce da cruz, salva-te a ti mesmo e também a nós. Zombaram do seu ofício profético. Bateram nele e disseram assim, diz quem te acertou? Mas esse mesmo poderoso Redentor que estava lá, pendurado naquela cruz,
ele vai bradar. E ele vai gritar: está consumado. Está pago. Ou seja, todas as dívidas, tudo que vocês precisavam, eu paguei agora. O palco, a cruz, ela tem duas faces. Uma face de derrota e uma face de vitória. Porque aparentemente ele foi derrotado. Mas a Bíblia fala que, pelo contrário, ele venceu e despojou os principados e potestades. E quando o Redentor estava pendurado naquela cruz, como ninguém ousava falar nada, a criação grita. Eu já falei isso aqui. A criação gritou. O sol se apagou. A terra, abalada, se estremeceu. Os sepulcros se abriram, protestando por causa da morte do meu Redentor. Mas então, diz as Escrituras que a multidão silenciava e depois maneavam a cabeça, batiam no peito e diziam: verdadeiramente, esse homem era o Filho de Deus. Esse homem era inocente. Até então essa multidão estava: crucifica-o, liberta Barrabás, ele é culpado, crucifica-o. Então, quando ele morre, as pessoas reconhecem que aquele homem era inocente. Jesus é o purificador dos nossos pecados. Você já parou para pensar o preço que ele pagou? Queridos, é tremendo isso aqui. Mas ele não apenas é o purificador dos nossos pecados e morreu naquela cruz. Se você está em Hebreus mesmo, se você observar o capítulo 2, verso 14 e 15, lá diz que a morte dele tem um poder glorioso. Olha o que diz. Hebreus 2, verso 14 e 15. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou. Então aqui está dizendo que Jesus participou de carne e sangue. Isso quer dizer o quê? Homem. Aí o texto diz: para que por sua morte, oh aleluia, destruísse. Para que por sua morte destruísse aquele que tinha o poder da morte. Algumas versões dizem tem, mas o correto é tinha. Porque se ele destruiu, não tem mais. As versões fiéis colocam tinha. Para que destruísse aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. Porque quem tem as chaves da morte e do inferno é Jesus, não é o diabo. Verso 15. E livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Oh, aleluia. Então veja que a morte dele é poderosa, porque ele destrói Satanás e ele também nos livra dos nossos pecados. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Mas a história do Redentor não fica na morte. Com base no texto, nós veremos agora o texto subindo. O texto vai subir agora. Note. Olha comigo. Presta atenção aí. 3. E ele que é o resplendor da glória. E a expressão, verso 3, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, presta atenção, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então percebe que o texto subiu? Então ele morreu, ele foi humilhado, ele morreu em nosso lugar, mas o texto diz, após ele ter feito a purificação dos pecados, ele foi exaltado à destra do Pai nas alturas. Isso quer dizer que ele morreu e ressuscitou. É o que o texto está dizendo. Ele morreu e ressuscitou e ele sobe aos céus. E ele está à destra do Pai nas alturas. Ele está exaltado à destra do Pai nas alturas. Filipenses vai dizer, queridos, o capítulo 2, verso 9, lá é dito, pelo que também Deus o exaltou soberanamente. E lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai.
Isso quer dizer o quê, queridos? Que Jesus está assentado à destra do Pai nas alturas, e Ele tem um nome mais excelente, e Ele tem um nome poderoso, e Ele tem um nome, queridos, todo-poderoso, um nome excelente, e Ele nos deu esse nome, Ele nos deu essa autoridade para nós exercermos aqui na terra. Aleluia! Mas o texto ainda diz, queridos, observe, que Ele está exaltado à destra do Pai, exaltado à destra de Deus nas alturas. E aqui eu tenho que aplicar algo para nós, queridos. Que o palco da exaltação passa pelo caminho da humilhação. Não existe exaltação sem humilhação. Não existe recompensa sem trabalho. Não existe salário sem trabalho. Então, diz as Escrituras que ele foi o servo humilde, que sofreu e que obedeceu, mas também Deus o exaltou. Isso quer dizer que para ter exaltação tem que passar pelo caminho da humilhação. As pessoas querem a exaltação, mas não querem a trajetória da humilhação. Diz as Escrituras que ele foi exaltado e ele está à destra do Pai nas alturas. Amém, queridos? Eu quero fechar aqui. Por favor, o pessoal do louvor pode vir. Lendo o verso 4 aqui com vocês. Olha o que é dito. Aleluia. Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Veja, tendo se tornado tão superior aos anjos, que herdou mais excelente nome do que eles. Preste atenção, Jesus, segundo a sua divindade, ele sempre foi superior aos anjos. Porque ele é Deus. Se ele é Deus, ele é quem criou os anjos. Nós lemos que ele é o sustentador de todas as coisas e tudo foi criado por meio dele. Então, anjo é criatura, então foi criado por meio dele, então ele é superior. Amém, queridos? Mas segundo a sua humanidade, ele se tornou inferior. Mas quando ele se tornou inferior aqui na terra, diz as Escrituras, que depois Deus o exaltou. E agora, tanto segundo a sua divindade, como segundo a sua humanidade, ele é superior aos anjos. Ele é superior aos homens. Ele é superior aos sacrifícios de Moisés. Ele é superior à antiga aliança. Ele é superior aos outros sacerdotes. A epístola aos Hebreus vai nos mostrar a superioridade de Cristo. O sacrifício dele é superior aos demais sacrifícios. O sacrifício dele é superior ao sacrifício da lei, aos sacrifícios antes da lei, aos sacrifícios levíticos. Ele é o sumo sacerdote. Ele é o supremo apóstolo. Ele tem um sacerdócio superior. Sabe por quê? Porque ele não vem de uma linhagem caída, ele não vem de uma linhagem corrompida, ele é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Quem é Melquisedeque? Alguém que não tem nem início de dias, nem fim de existências. Esse Redentor, ele é o superior sacerdote, o sumo sacerdote, o intercessor, o caminho, a verdade, a vida. Ele é o nosso glorioso Redentor, queridos, que venceu a morte e vive para sempre. Aleluia! Ele disse em Apocalipse 1:8, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aleluia! Ele é o Todo-Poderoso. Escuta isso, alfa e ômega não é só início e fim. Alfa e ômega, essas duas letras do alfabeto grego, elas também resumiam as demais. Quando você queria falar do alfabeto grego, você colocava alfa e ômega. Isso quer dizer que Jesus, ele não é só o início e o fim. Ele é o Senhor do conteúdo. Ele é o Senhor das demais letras. Ele é o Senhor da história. Isso quer dizer que ele interfere na história. Ele muda reis. Ele estabelece reis. O coração do rei ainda está na mão dele. Quando ele quer, ele interfere. Como assim ele interfere? Ele pode interferir através de nós e apesar de nós. Como assim, irmão Saulo? Reforma protestante foi uma interferência de Deus, sim ou não? A igreja corrompida, a igreja distante dos caminhos do Senhor, o Senhor levanta um homem chamado Martinho Lutero, que se levanta contra os desvios da igreja, e hoje você está aqui lendo sua Bíblia em português. Por quê? Interferência de Deus.
Ele interfere na história, queridos, através de homens. Ele interfere porque Ele quer. Ele interfere segundo a sua glória. Ele interfere para cumprir os seus propósitos. Então escuta o que eu vou te dizer aqui, que eu vou fechar com isso. Não importa o que você está passando. Você serve a um poderoso Redentor. Não é um Redentor fraco.